Salve, salve, fiel torcida! Salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Deus está movendo meu tudo aqui? Eu espero que sim, Hoje é uma data especial, né? 8 de março de 2026, Dia Internacional das Mulheres. Então fica aqui meus parabéns a vocês, corintianas e não corintianas, que acompanham o canal, que não acompanham. Você é mulher, você que ama o Timão, você também que não ama, hoje é seu dia. Parabéns a todas as mulheres que fazem a diferença, que a gente sabe quanto que é a luta da mulher hoje em dia. Então, meus parabéns a vocês, tá? Parabéns. Que seja, na verdade, todos os dias, né? São os dias das mulheres. Mas hoje é uma data especial, então, nesse 8 de março, meus parabéns a todas vocês. Beleza? Galera, hoje um vídeo muito pedido mesmo. Muita gente pedindo vídeo, muita gente querendo, né, nos ouvir, querendo querendo ouvir a nossa fala, né, em relação ao que aconteceu na última quinta-feira, o pedido de arquivamento do processo das milícias digitais, do inquérito policial que estava investigando as milícias digitais. Você sabe, eu sou ali um dos investigados, né? Um dos perfis que foram aí colocados nesse inquérito. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo especial. Vai demorar, esse vídeo é longo, tá? Só tô avisando já. Vai ser padrão para qualquer canal esse vídeo de hoje, porque tem que ser dito muita coisa. Eu fiquei calado durante 2 anos, né? Apanhando durante 2 anos. Somente o PROS, acho que me chamou para dar uma entrevista, para falar sobre esse caso. Eu fui até o PROS, fiz entrevista, né? Logo no comecinho, na semana que aconteceu isso, eu estive lá no PROS. Mas ninguém, nem as matérias, quando saiu, vieram perguntar para mim sobre essa situação, né? Hoje eu vou dar minha opinião. Hoje eu vou falar sobre tudo. Desde quando começaram a me nomear como milícia digital, aquelas matérias, tem algo muito interessante que eu vou falar sobre as primeiras matérias, lá em agosto que saíram. 2 coisas bem importantes em relação a isso, eu vou falar. E depois aí sobre eu ter inserido no inquérito depois aí pelo meu Tomás Júnior, né? Até chegar o momento de hoje que o MP pediu arquivamento. Então, é um vídeo longo, precisa ser longo, porque tem que ser bastante explicado. E a gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo, a minha versão definitiva sobre essa situação, beleza? Mas antes, meus amigos, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Muita gente assiste o canal e não é inscrito. Por favor, não paga nada, pessoal. É só você clicar ali e se inscrever no canal, nos ajude. É muito importante que a gente consiga nesse projeto. Então nos ajude. Por favor, ajude o canal Blog do Macedo a seguir em frente. Beleza? Bora lá então? O vídeo é importante. O vídeo é super importante. Então, roda a vinheta. Pois é, galera. Vamos falar, o assunto é muito sério, muito importante. Eu queria falar a respeito dessa situação, né? O inquérito das milícias digitais, o inquérito que foi aberto pelo Roberto Tomás Júnior, um inquérito que investigou vários perfis na internet que foram acusados de milícias digitais. Eu tomo a liberdade de falar somente de mim, tá, pessoal, nesse vídeo, né? O Kaká fez um vídeo brilhante, agradeceu o Kaká, citou o Teleco, citou o Mala, citou o Douglas, o Reis, a Armana, enfim, todos nós que fomos incluídos nesse inquérito. O Kaká foi lá e fez um vídeo brilhante. Muito obrigado, Kaká, pelas palavras. Mas agora eu vou passar a minha versão do caso, a minha versão sobre o que aconteceu comigo, né? Afinal, eu estava no inquérito policial acusado de ameaçar pessoas, de criar discurso de ódio. Eu nunca entendi o porquê que eu entrei nesse inquérito, porque eu nunca ataquei ninguém, nunca ataquei o conselho, nunca ataquei
Absolutamente ninguém. Mas me colocaram nesse inquérito. E uma coisa importante sobre isso, tá? Eu quero falar para vocês aqui, tá? Sobre esse inquérito, tá? Mas antes, vamos começar aqui com a nossa arte, que a gente faz aquela arte legal lá, né, que a gente utiliza, que a gente joga, tem uma arte, daí eu crio lá o texto, aí ela faz a arte, fica bacana pra caramba. A verdade e retaliação, o fim do inquérito das milícias digitais por caso das notas frias do Corinthians. Por que, Macedo, o caso das notas frias está ligando ao inquérito das milícias digitais? Por quê? Porque eu fui inserido nesse inquérito pelas publicações que eu fiz das notas frias. Basicamente foi isso. Até então, eu não estava nesse inquérito. Eu não estava inserido nesse inquérito. Eu posso provar para vocês que eu não estava inserido nesse inquérito. Vou provar aqui para vocês. Entendeu? Esse inquérito foi aberto. Vamos tocar aqui para vocês entenderem, tá? Não quero adiantar aqui, não. Vamos lá. A crise de governança de 2024, duas frentes paralelas, né? O caso das notas frias, esquema de reembolso de dinheiro vivo, gestão do Monteiro Alves, e o inquérito da milícia digital, acusações de fake news e difamação institucional, foco na gestão de Augusto Melo e influenciadores. Houve esse caso. Hoje eu quero dizer para vocês, até agradecer aqui, estava esquecendo já, meu Deus do céu, Marcelo fez um vídeo espetacular, né, sobre essa situação. Quem pôde assistir, quem pôde ver esse vídeo, postei no meu canal, no finalzinho eu vou postar também. Ele fez um paralelo bem bacana, e realmente foi isso que aconteceu. Teve esse paralelo, tá? Teve esse paralelo que é isso aqui, ó. Tá? Eu já vinha sendo taxado por alguns chamados boca de aluguel, né? Ligados aí os perfis ligados à galera da RT, principalmente a galera do Duílio, que estavam me atacando sistematicamente na rede social, tá? Mas tudo piorou quando eu publiquei isso aqui. Quando eu descobri esse suposto esquema, já no começo da gestão Augusto Melo, lá em janeiro de 24, tá? No primeiro mês, já fiquei sabendo dessas notas. Uma nota eu recebi, que é essa nota aí, publiquei. E aí eu fui atrás de mais pessoas. Fui atrás de conselheiros, fui atrás de diretores do Corinthians na época. Você está sabendo isso aqui? Ó, descobriram aí, ó. Tá vendo isso daqui? Ninguém deu bola, pessoal. E um cara apenas, depois de um tempo, deu bola, ficou sabendo, passei para ele trouxe para mim mais informações. E depois, basicamente, é aquilo que foi publicado no Diário depois, tá? Basicamente é aquilo. Tudo. Entendeu? Custo, aquela monte de lista de supermercado, um monte de coisa. Tudo. Mais notas, enfim. Eu não publiquei tudo, hein? Fiz 3 publicações. Essa foi a primeira, tá? Essa foi a primeira publicação. E essa aqui foi a segunda, tá? Foi a segunda publicação que eu fiz. Cadê? Aqui. Esta foi a segunda publicação. Oh. Não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu até laxei para vocês verem aí. Pera aí. Aí, eu acho que agora ficou bom. Agora ficou bom. Vamos lá? Aqui. O blog do Macedo vem apurando desde o início da gestão Augusto Melo sobre o suposto que nosso reembolso, tal. Beleza? Tá aqui. E essas notas, tá? Foram 2 notas, tá aqui. Uma de 7.200 e pouco, tá? E uma outra no dia 17/2, emitida no dia 17/2 de 23, foi emitida a nota no valor de 3.800 no nome do então presidente Duílio Monteiro Alves, tá? Uma das notas é o nome do Duílio, tá? E essa aqui. Essa aqui não tá no nome do Corinthians, é o nome do Duílio, tá? Essa nota. Tá sendo investigado, tá, pessoal? Tá sendo investigado, tá? Tá lá no inquérito. Tá aqui, ó, Duílio Monteiro Alves. Uma das notas, tá? Isso aqui foi estopim.
Isso aqui foi o estopim. Isso aqui, meu irmão, depois que eu publiquei isso aqui, aí o negócio ferveu do meu lado. Quando publicar isso aqui, o negócio ferveu do meu lado. Beleza? Foi só publicar isso aqui. Publiquei isso aqui, pronto. Pronto. Aí o bicho pegou. Aí o negócio ferveu. Quando eu publiquei essa aqui do ex-presidente. E olha o que está escrito, olha o que está escrito aqui. Eu vou deixar de novo vocês aqui na tela cheia, para vocês verem o que está escrito aqui, tá? Não sei se dá para vocês verem aqui, tá? O que eu escrevi no final aqui é que fizeram com que eu entrasse no inquérito. No inquérito das milícias. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha se eu estou atacando alguém, pessoal. Esperamos que dessa vez o Departamento Jurídico do Corinthians tome as devidas providências sobre o caso. Já tinha publicado a outra anteriormente, lá, lembra? No começo do mês, em julho. Aqui é em agosto. Em agosto. Aqui. Deixa eu ver aqui a publicação. É em agosto, 2 de agosto. 12 de agosto, olha a data. Tá? Tinha publicado aquela matéria em julho e agora publiquei em agosto, certo? Olha o que eu escrevi. Esperando que dessa vez o Departamento Jurídico do Corinthians tome as devidas providências sobre o caso. Já não basta a tal Semana da Transparência ter sido jogada para baixo do tapete. Estou criticando aqui a gestão Augusto Melo. Esperamos que esse caso não aconteça o mesmo. Queremos respostas das autoridades do clube, Conselho Deliberativo, e que, se possível, busquem também respostas das autoridades policiais tributárias do país. Afinal, no mínimo é necessário que haja uma investigação para apurar se de fato existe ou não irregularidades em um suposto esquema de notas frias no clube. Isso aqui é um ataque? Isso aqui é um ataque ao Departamento Jurídico do Corinthians? É um ataque ao Conselho Deliberativo? Eu estou incitando ódio? Eu estou fazendo algum crime com isso aqui, pessoal? Estou fazendo algum tipo de crime? Eu acho que não, né? Eu acho que eu não estou fazendo nenhum tipo de crime com essa publicação minha. Só que essa publicação aqui que entrou no inquérito. Foi essa publicação que entrou no inquérito. Foi essa publicação que foi usada para me colocar no inquérito das mídias digitais, que eu incitei ódio com essa publicação que eu fiz. Segunda acusação que não foi feita. Tá? Deixa eu parar a tela aqui. Mas vamos continuar a apresentação aqui. Vamos continuar aqui. Tá? Bora lá. O estopim. Dia 13 de junho de 24, o blog do Macedo publica as primeiras evidências do esquema de reembolso suspeito do Parque São Jorge. Denúncia que funcionários da gestão de Eduílio Monteiro Alves utilizavam notas fiscais de gastos corriqueiros para obter ressarcimento devido em dinheiro vivo. Vocês viram ali, né? Mas, pessoal, vocês viram ali, né? Vocês estão testemunha, né? Bora lá. A máquina de retaliação institucional. Em agosto de 24, a resposta agressiva do Conselho Deliberativo. Tá? Ó, isso aqui é em agosto de 24. Preste atenção nas datas, tá? Publiquei primeiro dia 12 de junho. Um mês depois publiquei essa que tinha o ex-presidente do Corinthians, tá? Em agosto. E em agosto de 24 veio a paulada. Matérias, notadamente na Gazeta Esportiva, detalham operações do DOP investigando influenciadores. Olha aqui, essa palavra. Investigando influenciadores. O meu Tomás Júnior, presidente do conselho, acusa Fábio Macedo de propagar fake news e integrar uma guerrilha digital para assassinar reputações. Tá? Viram? Estão prestando atenção? Estão prestando atenção. Beleza? A publicação em junho, das notas frias. Depois de um mês eu publiquei, aí sofri muitos ataques. Aí depois eu publiquei, eu coloquei lá uma nota que estava o nome do ex-presidente. Vocês viram a quantidade de paulada que eu tomei. Aí, uma semana depois, veio a resposta. E olha aqui. Prestem atenção aqui. A informação de que o blogueiro era investigado pela polícia naquele momento era falsa. Constatada em loco pelo advogado do blog do Macedo na delegacia. Vamos lembrar, vamos refrescar aqui. Vamos refrescar para vocês qual que era a matéria. Não, primeiro,
Antes da matéria teve outra situação. Teve o vídeo, teve lá a participação do Pedro Ramiro na Bandeirantes. Vou trazer para vocês aqui. Vamos pôr o vídeo aqui. Eu falei que ia ser longo, hein, pessoal? Então, segura a emoção aí que vai ser longo. Vamos colocar esse vídeo, pessoal. Foi publicado, tá? Dia 26 de agosto. Guardem as datas. 26 de agosto. Pedro Ramiro, Rádio Bandeirantes, acho que era numa segunda-feira, se não me engano. Entrou ao vivo na Rádio Bandeirantes e deu a notícia. Foi o primeiro grande veículo de comunicação falar sobre isso e tal. Antes falava o blog Paulinho, antes falava os caras aí, mas ninguém falava de veículo grande. Os perfis, os bocos de aluguel batendo direto lá, né? Só chamando os outros ministros e tal, mas nenhum perfil grande, nenhum da imprensa que não tinha falado ainda, até o Pedro Ramiro dar a notícia na Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Nossa, dá muito trabalho. Boa noite, gente. Boa noite para quem nos acompanha. E a minha informação vai, na verdade, com relação a outro até assunto envolvendo a direção do Corinthians. Eu recebi há pouco a informação de que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tomás Júnior, já tem nas mãos uma denúncia grave envolvendo a atual gestão sobre milícia digital. Há um esquema de milícia digital, essa acusação por parte de quem denuncia e várias situações que podem comprovar esse esquema de milícia digital. E essa situação foi entregue recentemente, há pouco, para o doutor César Saad, delegado de Polícia Civil, que muito provavelmente vai abrir um inquérito sobre essa situação. Há várias denúncias de que o Corinthians estaria sustentando e pagando para que influenciadores falassem bem da atual gestão. Essa é uma denúncia séria, grave. Inclusive, eu estou aqui com um documento que trata, aliás, de vários influenciadores. Eu não vou ser leviano agora de citar todos, mas... Tem o nome dos influenciadores aí? Os nomes dos influenciadores nessa denúncia. Fala o nome então, tô curioso. Eu vou citar o nome se eles quiserem se peraí, só para entender. Isso aí é o que está nas mãos do Conselho do Corinthians. Isso, chegou às mãos do Conselho do Corinthians. E nas mãos do delegado César Saad. E aí o presidente do Conselho Deliberativo leva para o delegado César Saad. E alguns nomes são citados. Entre esses nomes que supostamente estariam sendo beneficiados, e aí eu estou falando supostamente porque isso se trata de uma acusação, isso não tem nada comprovado e eles têm todo o direito de vir aqui a público e se defender. Entre esses nomes, o blog do Macedo, Marcão da Fiel, outros nomes também são colocados aqui. Um tal de Teleco nas redes sociais. Teleco sumiu, né? Esse Teleco, ele reapareceu outro, né? recentemente. E quem estaria capitaneando tudo isso é um chefe de milícia digital chamado Washington Araújo. O Washington Araújo é o nome que aparece desde o início da campanha do Augusto Melo, que seria a pessoa que trataria sobre essa situação. Até para exemplificar para quem nos acompanha, para quem está em casa, para quem está no carro, para quem está tentando entender o que é a tal da milícia digital, o que acontecia, o que supostamente acontecia. O Washington Araújo via um movimento nas redes sociais falando mal ou declarando algum tipo de situação contra a presidência do clube e ele supostamente acionaria robôs para, de certa forma, tentarem mudar a opinião do público, dizendo que isso estaria errado, que você estaria jogando contra o Corinthians, como aconteceu comigo em vários momentos. Em vários momentos eu dava alguma notícia que talvez não agradasse tanto a gestão e eu recebi uma enxurrada de mensagens dizendo que era anti, que não sei o que lá. Eram robôs, provavelmente. E aí a acusação é justamente essa, de que robôs estariam fazendo isso. Quem está envolvido no meio dessa denúncia? Alguns conselheiros do Corinthians e o próprio Rubão. O Rubão está envolvido no meio dessa denúncia, tentando contra, na verdade, esse esquema de milícia digital. E o Washington, e quem denunciou isso? Ele foi uma das pessoas que denunciaram. Um dos denunciantes é o Rubão. Um dos denunciantes, o Rubão. E aí isso já foi entregue para a própria Polícia Civil. E até existe um organograma. Eles montaram um organograma. Eu estou aqui com algumas das redes sociais que dizem o seguinte, ó. O Augusto e o Marcelo Mariano falavam com os influenciadores e com o Washington Araújo, que encabeçaria tudo isso. Um desses influenciadores falaria com outros influenciadores num grupo de WhatsApp.
E eles, no meio desse caminho, tentavam falar sobre algumas situações, algumas notícias que poderiam ser veiculadas ao Corinthians de uma forma que poderia ser benéfica e positiva. Uma forma positiva. E aí, em paralelo, eles faziam esse trabalho com influenciadores menores, de até 100 mil seguidores, tentando cooptá-los para a gestão, prometendo um trabalho posteriormente para quem aderisse a essa causa. Então é isso. É isso que acontece, há essas denúncias. Isso, o César Saad é quem está em mãos do César Saad. E muito provavelmente eu estou tentando até conversar com o César Saad para ver se já há abertura desse inquérito, se já foi aberto esse inquérito de... Quem apresentou a denúncia para o César Saad foi, então, o Rubão, é isso? E alguns dos conselheiros do... Alguns conselheiros mais o Rubão. Isso. Bem, galera, é isso. Vocês viram aqui, essa foi a primeira vez que falaram do tema, tá? Rádio Bandeirantes, Pedro Ramiro, vocês viram o que eles falaram. Existe uma milícia, o blog do Macedo é o primeiro nome. Vocês viram? O blog do Macedo é o primeiro nome. Certo? Beleza. Veio a matéria do dia 26, isso foi dia 25. Dia 26 de agosto, presta atenção nas datas. 26 de agosto veio a matéria. Matéria da Gazeta Esportiva. Vamos trazer aqui, matéria da Gazeta Esportiva, pessoal. Matéria da Gazeta Esportiva. Tá aqui, matéria da Gazeta Esportiva. Vamos lá? Tá aqui. Vou deixar a tela cheia para vocês verem a matéria, né? Para ver melhor. Eu vou lendo, vocês vão vendo. Polícia investiga a relação da gestão de Augusto Melo com influencers sobre suspeita de milícia digital. Olha aqui a data. Presta atenção nas datas. 26/8/24. Beleza? Depois hoje é 29, mas a data era 27/8, tá? A Polícia de São Paulo está investigando, presta atenção nessa palavra, investigando a relação da gestão de Augusto Melo a gestão de Augusto Melo. Vamos voltar aqui. A Polícia Civil de São Paulo está investigando a relação da gestão de Augusto Melo no Corinthians com influências digitais que, desde a época da campanha eleitoral e também após a vitória nas urnas, agem com o intuito de promover e proteger a diretoria nas redes sociais. A suspeita de uma eventual ação criminosa e orquestrada por meio de milícia digital, fonte de fake news e de ataques virtuais, está sob apuração dos departamentos de operações policiais estratégicas DOP e a Polícia de Proteção à Cidadania, total com o apoio do GAECO, de crime organizado. Olha só, o GAECO está investigando, o DOP está investigando e o DPPC está investigando. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui. Investigando. Vamos continuar. A ação das autoridades foi iniciada. Olha aqui. Presta atenção. A ação das autoridades foi iniciada após os conselheiros do clube e jornalistas procurarem a polícia para relatar movimentos coletivos e ameaças, principalmente nas redes sociais, mediante a todo e qualquer tipo de manifestação, porventura, interpretada como contrária ou desagrado à atual administração corintiana. Aqui está o depoimento aqui do Tuma Júnior. Há muito tempo, nós estamos recebendo várias ameaças. Eu, pessoalmente, a minha família, e chegamos ao cúmulo de ameaçarem jogar uma bomba no conselho. Fiz um boletim de ocorrência e pedi para abrir um inquérito que está tramitando. O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Clube Ex-Delegado de Polícia. Aqui cito algumas coisas, depois tem a fala do César, do Rubão também fala aqui, e tudo mais. E aqui vem, né? Há várias postagens, blogs, perfis nas redes sociais, muitas vezes com suposto documento vazado, que cobram providência do Conselho, mas sem nenhuma averiguação do clube. Quando você vai procurar, não tem nada. As pessoas não são jornalistas e ficam postando fatos e geram intimidações para pessoas do clube e para jornalistas, comentou Romeu, em contato posterior feito pela reportagem.
Estão vendo? Estão vendo? Blogs, né? Documentos vazados. Estão vendo? Tá aqui. Qual foi o primeirão aqui? Olha o primeirão aqui, ó. Blog do Macedo, primeirão. Nos últimos meses, um dos principais canais de apoio de Augusto Melo tem sido o blog do Macedo. Nas redes sociais, o perfil ganhou seguidores e notoriedade a partir de campanha eleitoral do dirigente, que levou o Fábio Macedo, responsável pelas contas do blog, a abrir um canal no YouTube, apostando sempre nas informações privilegiadas que o influenciador passou a receber pela proximidade com a atual gestão. Tá aqui. Olha a contradição aqui, ó. Algumas informações vinculadas ao blog do Macedo, entretanto, têm gerado problemas dentro do Corinthians, seja pela ausência da confirmação de fatos expostos ou pelos ataques virtuais oriundos dessa publicação, que normalmente recaem sobre jornalistas e dirigentes. Supostas notas frias. No último dia 12 por exemplo, pela segunda vez no ano, Macedo divulgou em seus perfis que ele próprio intitula como um suposto esquema de notas frias no Corinthians. Como de costume, Macedo contou com outras contas nas redes sociais, sempre de apoiadores de gestão, para disseminar a publicação. O Conselho Deliberativo responsável por fiscalizar ações, não apenas a atual administração, procurou a Soberania Matuba Júnior, departamentos competentes, para averiguar denúncias que havia viralizado na rede social. Olha aqui o Roberto Tuma Júnior falou. Até agora não recebi nada, nenhuma apuração, ninguém questionou no conselho, nada. Então, eu fui no jurídico. E o diretor me disse que não tinha nada também. Pior que isso, essas notas não foram localizadas no Corinthians. Eu fui apurar, são notas fiscais e eu estou achando muito grave. O influencer que publicou vai ter que se explicar isso. Ele fala que são notas frias, então vai ter que explicar. Como que um blog posta documentos fiscais do clube e afirma ou coloca sob suspeita que há um esquema de notas frias, sem nenhuma prova de averiguação? Nessa postagem, nos comentários, há várias intimidações e ameaças. Isso tem que acabar. Isso é milícia digital para mim. E tem mais coisa aqui. Eu vou parar, porque tem bastante gente. Ninguém fala aqui das informações que eu dei. Olha, aqui é só eu, tá? Aqui é só eu, olha só. Aqui sou só o Macedo. Notas frias, carros blindados. O AdSense, que eles falaram que era fake news, também que eu publiquei, falaram que é fake news, né? Tá aqui, fez uma ampla defesa sobre a AdSense. Ó. Olha aqui a AdSense. Aqui a minha foto que eu tirei de eleição, que a foto é usada bastante aí por todo mundo, né? Enfim. Tá aqui a reportagem. Beleza? Vamos voltar aqui. Viram as datas? Vocês viram as datas? 27 de agosto. A primeira saiu dia 26, a segunda saiu dia 27, tá? E o que aconteceu depois disso? Todo mundo replicou todo mundo replicou a matéria. Todo mundo replicou a matéria. No Timão, Central do Timão, ESPN, todo mundo replicou. Todos replicaram. Tem o Portal Terra também, enfim. Todo mundo replicou. Alguém me chamou para perguntar? Alguém questionou? Se de fato as acusações eram verdadeiras? Não, ninguém questionou. Ninguém questionou. Vamos seguir aqui a apresentação, a nossa apresentação, para vocês entenderem algumas coisas que a gente vai falar aqui, tá? O custo da verdade, danos imediatos ao denunciante. Financeiro, cancelamento de um grande contrato de patrocínio com uma casa de apostas na semana da divulgação da matéria das milícias digitais. Deixa eu sair aqui, que eu vou publicar outra coisa para vocês aqui. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. No dia que saiu essa reportagem, as reportagens, todas as reportagens, no dia que saiu todas as reportagens, dia 26, 27, depois 28, 29, todas, em sequência, tá? Saíram. Eu estava para assinar um contrato com uma grande casa de aposta. A casa de aposta grande, que patrocina aí sites segmentados, que patrocina influenciadores, que patrocina jogador, que patrocina jornalista, uma grande casa de aposta. E eu tinha um contrato com uma outra casa de aposta, quem me segue desde lá sabe qual era, a casa de aposta tinha contrato, e eu
encerrei o contrato com essa outra casa de aposta para assumir o novo contrato, com a nova casa de aposta. E essa casa de aposta, como eu falei, patrocinava alguns sites segmentados da época, patrocina acho que ainda até hoje. E com certeza eles sabiam que eu ia assinar esse contrato nessa semana. Na semana do dia 30 de agosto. Por quê? Porque o anúncio que eu ia ser o novo contratado da casa de aposta seria dia 1º de setembro, dia de aniversário do Corinthians. Eu não vou postar aqui as conversas do WhatsApp com os caras da casa de aposta. Montamos um grupo do WhatsApp. Inclusive, eu mandei o vídeo de ontem no grupo do WhatsApp. Né? Montamos um grupo do WhatsApp lá, com os representantes da casa de aposta e tudo mais. Pois bem, depois que essa enxurrada de notícias, vocês viram, eu sendo o pivô, a peça central do tal Milícia Digital, o compliance da casa de aposta cortou. Você não vai assinar vamos assinar com esse cara. Esse cara é Milícia Digital, está sendo acusado, vários sites aí de notícia. Lembram disso? Vocês viram aqui, eu mostrei para vocês aqui. Né? Pelo Ramiro, a notícia, depois Salazar, depois todo mundo, né? Deu a notícia. Pois bem, tu mandou aquela entrevista grave, falando que tinha que se explicar nas notas frias. Vocês viram, né? O que eu fiz? Como um cara que sabe que tem a consciência tranquila. Falei pro meu advogado, não vamos esperar ser chamado, não. Vai lá da delegacia, Douglas, veja do que estou sendo acusado, porque eu quero saber do que eu estou sendo acusado. Eu preciso fazer um vídeo explicar a situação aqui, que eu tenho sendo acusado. Vai lá para mim, por favor. Veja lá do que eu estou sendo acusado. O Douglas foi até a delegacia. Tá? E eu publiquei uma nota oficial sobre isso. Por quê? Porque o inquérito da suposta milícia digital que estava lá sendo investigado, vou clicar aqui, tá? Não tinha o nome do blog do Macedo. O blog do Macedo não estava sendo investigado naquele momento. Em agosto. O blog do Macedo não estava sendo investigado em agosto. Vou publicar a nota que eu publiquei aqui. Vou dizer, não publiquei na época aqui. Para vocês. Tá? O blog do Macedo não é investigado no caso da suposta mídia digital. Na semana passada, parte da mídia esportiva que cobre o Corinthians publicou a informação que o blog do Macedo estava sendo alvo de investigação por fazer parte de uma suposta mídia digital criada pela diretoria do Corinthians. Após ampla divulgação envolvendo o nome da página, acionamos o nosso departamento jurídico e compareceu à delegacia e teve acesso ao caderno investigativo e não havendo qualquer menção ao blog do Macedo. O meu advogado viu o caderno. Tinha o nome de alguns influencers? Tinha. Não vou citar aqui, mas tinha. Mas o meu não tinha. Porque o que estava sendo investigado era ameaças, crime de ameaça, crime de não sei do quê. Eu não fiz ameaça para ninguém. O delegado César Saad, responsável pela delegacia de repressão de delitos esportivos, o DRAD, esclareceu ao nosso advogado que não foi qualquer pedido quanto a esse fato noticiado na imprensa esportiva. Então, o próprio delegado disse ao meu advogado que não tinha nada a respeito ao meu nome do que foi noticiado na imprensa esportiva. Percebem, pessoal? Vocês viram as notícias aqui. Todas elas dizendo que eu estava sendo investigado. Eu estava sendo investigado. E essas notícias culminaram com a desistência da casa da aposta em me patrocinar. E ela ia me pagar 10 vezes mais que eu recebi da outra casa de aposta. 10 vezes mais. Um contrato que eu perdi, muito importante para mim e para minha família, esse contrato. E também para os meus sócios, né? Saíde, já achei que eram meus sócios naquela época. Olha só, pessoal. Olha só o que fizeram. Vocês viram as notícias. Investigado, aberto inquérito, investigando miliciano, blog do Macedo, todos citaram meu nome. Todas as matérias citaram meu nome. Todas. E eu não estava sendo investigado porcaria nenhuma. Não tinha inquérito investigando porcaria nenhuma. E eu enviei essa nota a todas as redações. Alguém corrigiu? Você viu aqui, eu entrei agora aqui, tá meu nome ali. Não foi corrigido. Ninguém corrigiu. Continuou a notícia que eu era investigado pela polícia de milícia digital. Combinou com a perda do contrato, naturalmente, que mesmo se eu fosse dono, eu jamais ia contratar um miliciano digital, né, para ser patrocinado na semana que todo mundo disse que ele era miliciano digital, né? E perdi. Prejuízo financeiro gigantesco. No fogo, gente. Pode lembrar, cara.
Vamos lá, vamos continuar. Estou aqui para falar hoje. Estou aqui para falar, vocês querem me ouvir, então vamos falar. Vamos falar. Reputação. Humilhações públicas orquestradas por elas políticas ligadas a sites secretados. Vocês viram aqui, eles falaram, né? Conselheiros que denunciaram o suposto esquema, né? Os conselheiros, né? Estavam denunciando. Ligados a quem? Vocês sabem os sites ligados a quem? Não vou aqui falar também. Eu só vou pedir reparamento depois. Vocês sabem os sites ligados a quem? Não vou citar aqui. Tá? Perda drástica de seguidores e abalo temporário de credibilidade junto à torcida. Fui abalado ou não? Eu entrava, toda live que eu entrava, os caras me xingando no Ministério Digital. No Twitter, toda publicação minha, os caras me xingando no Ministério Digital. Participações em lives de outros canais, me xingando no Ministério Digital. Chegou um tempo que eu quis parar. Chegou um tempo que eu pedi pra parar. Falei que sair disso, acho que vou parar, não vai dar, cara. Não, vamos continuar, mas assim, vamos parar, não, que é isso. Você é maior do que isso, você não é isso, não, todo mundo sabe que você não é. O advogado, não, vamos parar, não, vamos seguir em frente. Deu vontade, cara. Eu comecei a avaliar, vale a pena? Vale a pena? E ainda bem que eu não parei, né? Ainda bem que eu não parei. Mas vamos lá. Aqui é interessante. Devido a toda essa exposição que foi, devido ao Tuma dizer que eu estava fazendo atitudes de miliciano, publiquei documento, né, sem comprovação, não sei o que era fake news, para atacar o conselho. Vocês viram a publicação que eu não ataquei coisa nenhuma. Só pedi providência de investigação para o plano jurídico, para o conselho e para as autoridades policiais. Isso que eu pedi. Não ataquei ninguém. Mas eu, sendo um cara que corro pelo certo, falei para o meu advogado, marca uma reunião com o Tuma para a gente conversar com ele e esclarecer o fato. Eu não sou miliciano, não. Não tem que ser investigado em nada, não. Não sou miliciano, não. Eu vi que não estava sendo investigado, né? Vou lá conversar com ele. Fui até o Tuma, me reuni com o Tuma, conversei com o Tuma, passei para o Tuma tudo aquilo que eu sabia sobre essas informações, dando detalhes para ele que eu não tinha publicado até então, que, por exemplo, o nome do Carioca, eu passei para ele na reunião, dei o nome do Carioca na reunião para ele, tá? E outras situações também, tá? Ele queria saber quem era a minha fonte, quem é a sua fonte, quem é sua fonte. Eu, de boa fé, né, pensando que ia ajudar na investigação, acabei falando. Eu não precisava saber quem era a fonte para ir lá pegar as notas pro cara, não sei o que, que o cara era do clube, tal. De boa fé falei isso. E no final da reunião essa que foi gravada pelo Tuma, porque depois, no tempo, ele vazou o áudio da reunião, parte dos áudios, né, para a central do Timão publicar, que teve, né, o Daniel Beckler, né, sei lá, publicou a notícia, né, os áudios vazados da reunião, não fossem comprometedores, não tem nada comprometendo nada lá, entendeu? Falou o que eu falei aqui. E aí ele apertou minha mão, falou, pediu para eu parar de publicar sobre notas FIIs, não falei mais nada sobre esse assunto, deixa que eu vou investigar, tá? Não falei mais nada sobre isso, deixa que eu vou investigar internamente. E beleza, acreditei de boa fé, porque até então não tinha bom relacionamento com o Tuma. Nunca discuti com o Tuma, nunca tinha falado mal, nunca, nada, zero. Sempre que eu ligava para ele, mandava mensagem para ele me esclarecer sobre alguns outros assuntos, ele me esclarecia como é a imprensa, normal. Como o Kaká faz, liga para os caras, como os jornalistas fazem, liga perguntando, eu fazia também. Eu sou um blog de notícias do Corinthians. Como que eu ia ligar para os caras perguntando, ter acesso à informação? Você não proibiu o meu acesso à informação? Mas, enfim, eu apertei a mão dele e falei, beleza, Tuma. Beleza, fechou? Então fechou. Fica tranquilo, fica sossegado, vou investigar o caso, fique em paz. Beleza. Em 4 de novembro de 24, em vez de investigar internamente, o meu Tuma Júnior utiliza as informações da reunião, da denúncia do Macedo, provavelmente a polícia. A alegação oficial acusa Macedo de criar fake news sobre notas frias. A movimentação declarada afirma que as postagens propagavam discurso de ódio contra ele e contra adversários do presidente Augusto Melo, sustentando a tese de mídia digital. Vocês prestaram atenção? Dia 26, 25, 26, 27, 28,
saiu matéria dizendo que eu estava sendo investigado. Em agosto. Só que o Tuma abriu o inquérito policial das milícias em 7 de novembro de 24. Dia 4, ele comunicou à imprensa, 4 de novembro. Dia 7 de novembro, ele fez denúncia dia 4, fez boletim dia 4 de novembro. Dia 7 de novembro foi aberto o inquérito policial sobre o caso das milícias, tá? Eu, infelizmente, não posso publicar aqui, porque ele ainda é Secretaria de Justiça, mas eu queria muito depositar para vocês aqui a data do inquérito, tá? A data do inquérito foi aberta dia 7 de novembro de 2024, pelo delegado, delegacia pelo 15º Distrito Policial, Dr. Luciano Heitor Bellinger, foi o delegado. Perdão, José Eduardo Jorge, delegado de polícia, que abriu o inquérito, dia 7 de novembro. Então, pessoal, eu passei a ser investigado de fato só em 7 de novembro de 2024, não em 25 de agosto, não em 26 de agosto, não em 27 de agosto, não em 28 de agosto. Eu passei a ser investigado dia 7 de novembro de 2024. Fizeram fake news, falando que eu estava sendo investigado. Eram fake news. Fake news. Eles sim fizeram fake news. E eu mandei mensagem a todos explicando: não estou sendo investigado. Vai lá no. Nossa, não estou sendo investigado. Vai lá no Drag, por favor. Está errado essa matéria. Está me prejudicando. Vou perder o contrato com a empresa de grande empresa aqui por causa disso. Me ajudem, por favor. Está errado essa matéria. Mudaram? Não. Não mudaram. Não mudaram. Não mudaram. E aqui veio a virada. Aqui veio a virada. Por isso que sou muito grato ao Bruno Karsuski pela decência, pela coragem de não abaixar a cabeça para o sistema. Diferente de muitos aí. Bruno Karsuski teve acesso à denúncia de notas frias, publicou no GE, e o portal publica extensa matéria trazendo exatamente a mesma denúncia levantada pelo blog do Macedo sobre o esquema de notas frias. A narrativa muda abruptamente. O que era classificado como fake news de blogueiro transforma em um escândalo institucional em rede nacional, culminando com denúncias formais ao Ministério Público. E depois o Ministério Público vai lá e começa a investigar o caso. Então, graças ao GE, por isso que eu sou muito grato ao GE, ao Bruno Karsuski, o jogo virou. Alguém denunciou o Bruno Karsuski de milícia digital? Alguém colocou o GE lá no inquérito das milícias? Ninguém colocou, né? Ninguém colocou, né? O restaurante Guaianazes, que eu publiquei lá atrás, está sendo investigado. Agora é investigado, era testemunha, agora o cara é investigado. Porque esse cara, dono daquele restaurante, tentou parar a investigação por 3 vezes. E agora ele é investigado, deu depoimento de semana passada. Está aqui, a investigação da MP de São Paulo, os números do esquema. O promotor Cássio Concerino inicia investigações e confirma as fraudes. Mais de R$1.200.000 em adiantamento sem comprovação documental adequada. Restaurante Guaianazes, denunciado originalmente por Macedo em 2024. Notas acima de R$7.000 em refeições simples. O veredito da liberdade de expressão. A Polícia Civil e o Ministério Público rejeitam pressão política e concluem a inexistência do crime por parte do blog do Macedo. Em exercício legítimo da liberdade de expressão, direito à informação, manifestações inseridas em contexto de conflito político e críticas administrativas, total ausência de elementos caracterizando ameaça ou organização criminosa. Esse foi o veredito do Ministério Público sobre o caso. Aqui o que foi dito lá no documento, tá, pessoal? O promotor lá, citação do promotor. As diligências realizadas não permitiram estabelecer uma conexão direta dolosa entre o blog do Macedo e a estrutura de financiamento das chamadas milícias, inexistindo elementos que comprovem a integração do investigado em núcleo criminoso
o arquivamento é a medida que se impõe por ausência de justa causa. Está aqui. Está aqui. Está aqui. 2 anos depois. 2 anos depois. 2 anos de acusações, 2 anos de perda de patrocínio, perda de audiência, credibilidade lá embaixo. Pessoas que estavam próximas de mim, depois se afastaram, criticando, chamando de miliciano, né? Pessoas que ligavam para mim, pessoas que mandavam mensagem no WhatsApp. Aí, Macedo, você está sabendo dessa informação? Cara, vou ver aqui para você. Ia lá, cara, eu procurei aqui, você está no caminho certo. É isso mesmo. Beleza, Macedo. Quando foi aberto esse inquérito? Aí o cara começou a me xingar no canal dele lá. Tudo publicava, o cara travassava. Apalavrado, não sei o quê. Jogador apalavrado. 2 anos depois, esse mesmo cara falou que o zagueiro agora estava apalavrado com o Corinthians. Hipocrisia, né, cara, desses caras, né, cara? Eu não exponho ninguém porque eu penso na família dos caras. Entendeu? Eu poderia vir aqui e expor os prints da conversa que eu tive com esses caras dizendo que eu não era miliciano. Eles começaram a me chamar lá no comecinho. As conversas que eu tive com o dono de site, com dona de site, para expor aqui. Você não é miliciano, Macedo. Jamais vou falar isso de você. Por aqui. Só que eu penso na família, eu penso no filho, eu penso na mãe, eu penso no pai. Não pensaram na minha família. Não pensaram nos meus filhos. Não pensaram na minha mãe, não pensaram no meu pai, que é fã do blog do Macedo. Pensaram não? Não pensaram. Pensaram não, mano. Se dane. Eu penso. Porque eu poderia expor muita gente aqui. Poderia escancarar aqui os prints, as conversas. Eu vou fazer. Eu vou buscar legalmente na justiça. Tá? Sem fazer escândalo, sem colocar em risco a carreira de ninguém. Eu poderia ferrar a carreira de todo mundo aqui, se eu quisesse. Mas eu penso no filho, no seu filho. Eu penso na sua filha. Eu penso no seu pai. Eu penso na sua mãe. Não merece passar pelo que eu passei. Pelo que minha mãe passou, pelo que meu pai passou, pelo que minha esposa passou, pelo que meus filhos passaram. Eu não vou fazer isso. Eu penso na família de vocês. Vocês merecem. Vocês mereciam. Vou escancarar vocês aqui. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Vamos lá. Próximos passos. Círculo Financiamento ao Clube. O caso não foi encerrado. Aqui a IA errou, tá? O caso não está encerrado da milícia digital. Falta ali o juiz autorizar o arquivamento. E também a pessoa que está acusando a gente pode entrar com recurso. Entendeu? Então não está encerrado definitivo. Falta lá o juiz decretar. Mas em 90% dos casos é impossível, depois da sustentação que o Ministério Público fez, o juiz ainda não acatar a decisão do Ministério Público. Então, estamos aguardando que isso seja feito. Tá? Tem aceleração. Investigação sobre o uso indevido de cartões corporativos e notas frias pelo MP. O Corinthians concluiu o envio de uma vasta documentação fiscal e administrativa abrangente no período de 2018 e 2025. Então está sendo investigado ainda, logo teremos novidades em relação a esse caso, tá, pessoal? Próximos passos e acertos de contas. A absolvação moral e jurídica representa uma vitória definitiva da transparência contra o silenciamento institucional. O blog do Macedo iniciará processos legais de novo. Próximos passos e acerto de contas. A absolvição moral e jurídica representa uma vitória definitiva da transparência contra silenciamento institucional. O blog do Macedo iniciará processos legais buscando reparação jurídica completa pelos severos danos financeiros e perda de patrocínios morais sofridos durante a campanha de difamação infundada. Conclusão. Preço da transparência. A verdade validada. O suposto esquema de notas frias era real, superando 1.200.000 reais em fraudes provadas pelo MP. A retaliação derrotada.
Tentativas de usar a máquina do clube em inquéritos policiais para silenciar a imprensa falharam por ausência de justa causa. E a crise continua. Enquanto o denunciante busca reparações, o Corinthians enfrenta agora uma rigorosa devassa fiscal referente às gestões de 2018 a 2025. E é isso, galera. E é isso, meus amigos. Falei que podia ser longo, 50 minutos de vídeo. Falei para vocês que podia ser longo, padrão para catalão. Mas é isso. Resposta está aí. Sei que vai curtir bastante. Como eu falei, se eu quisesse, meu irmão, eu ia escancarar todo mundo aqui. Mas eu não vou fazer isso, porque eu penso na família dos caras. A família não merece, o filho não merece, a mãe não merece, o pai não merece. Ninguém merece passar pelo que eu passei, pelo que meus familiares passaram. Então, não vou me vingar de ninguém, não. Eu só vou pedir o que é justo. O que é justo, o que é correto, tá? Ser reparado. O contrato que eu perdi, 10 mil por mês o contrato que eu perdi. 10 mil reais por mês eu ganhava. 10 vezes mais que eu ganhava do outro contrato. Perdi. Na semana que eu ia assinar. Sabia que eu ia assinar porque a casa de apostas patrocinava alguns desses sites aí. Eu sabia que eu ia assinar. Curiosamente, na semana que eu ia assinar, enxurrada de notícias que eu era mensagem digital. É curioso. Só curioso. Nada por acaso, né? Mas enfim, 2 anos depois, o Ministério Público deu o veredito. Eu não sou nada, não sou miliciano, não faço parte de nada, nunca fiz nada. Estamos aguardando aí a decisão do juiz para decretar. Vamos seguir nossa vida. Vamos seguir nossa vida. Tá? Confio na justiça, confio na justiça de Deus, principalmente. Ah, deixa eu colocar aqui. Eu esqueci, cara. Eu esqueci completamente. Eu ia usar isso aqui de fundo, mano. Cadê? Eu ia usar essa tela de fundo no vídeo e acabei esquecendo. Aqui a tela de fundo, aqui, ó. Opa! Cadê? Aqui. Ó a tela de fundo. Olha a tela de fundo que eu vou usar aqui, ó. Ó. Olha a tela de fundo que eu vou usar. Isso aqui que foi o motivo de tudo. Tá? Isso aqui, ó. Publicar isso aqui foi o motivo de tudo. Publicar isso aqui foi o que fez com que todos os ataques viessem a acontecer. Vocês viram? Vou publicar isso aqui. Publicar isso aqui, ó. O dia que eu publiquei isso aqui, aí foi levantado a tropa de choque, os caras se levantaram contra mim. Aqui, ó. Ó. E usar plano de fundo, cara, esqueci. Usar plano de fundo. Vou ficar aqui agora aqui no vídeo. Então, 2 anos depois, as coisas estão acontecendo, o Ministério Público está se intensificando a investigação sobre isso aqui. Os donos desse restaurante, que foi o primeiro que nós fizemos na semana passada, deram depoimento no Ministério Público, são investigados, porque tentaram travar a investigação 3 vezes no ano passado. Os donos do restaurante que tentaram travar a investigação. Nossa primeira denúncia. O tempo é rei, galera. Isso pode dizer para vocês. Beleza? A justiça lá de cima lá. A justiça daqui pode falhar, mas a de cima não falha. Só que a daqui também não tá falhando, não. Não tá, não. Agradeço muito ao promotor. Agradeço muito ao delegado. Agradeço muito à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Que fez justiça. E deu uma dica muito importante que foi lá. O delegado. Né? O delegado falou para mim: Macedo, quando você tiver uma denúncia dessa importante, leva para as autoridades primeiro, depois você só dá a notícia. Eu falo, você viu que não vale a pena você fazer o que você fez. O delegado falou isso para mim. E é isso. Depois disso, leva para as autoridades começam a investigar, aí eu dou a notícia depois que tiver tudo investigando. Como tem que ser. Como tem que ser, né? Não como fizeram a fake news, que eu estava sendo investigado lá em agosto, sendo que eu não estava investigado em agosto. O inquérito começou a ser feito em novembro. Só que fizeram aquilo lá para eu perder o patrocínio. Essa que é a verdade. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que foi feito tudo calculado para isso. Mas, agora sim,
Vamos buscar reparação. É isso, galera. Tamo junto. Tempo é rei. Tempo é rei. Dê seu like. Se inscreva no canal. Ajude esse projeto a continuar. Ajude o blog do Macedo a continuar a luta. Tamo junto. E vai, Corinthians.